Irmãos ouvintes, abra agora as vossas Bíblias, aí aos Gálatas, a Epístola dos Apóstolos Paulo aos Gálatas, capítulo 1 e versículo 6 a seguir, é onde o Senhor Jesus vai falar conosco nesta noite. Glória a Deus. Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1 e versículo 6 a seguir. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Abra aí, amados irmãos ouvintes, as suas Bíblias aí, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a seguir, que diz assim a palavra de Deus: Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dizemos, e agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque, pressaldindo eu agora aos homens ou a Deus, ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aproveis a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não contei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com eles 15 dias. Amém? Diz comigo: meu Deus, meu Pai, fala comigo, Senhor, porque estou aqui para ouvir a Tua voz. Amém, Jesus. Pode se assentarem, bater as palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. A palavra de Deus, amados irmãos e ouvintes, está dizendo bem clara para nós, né? Apóstolo Paulo, ele foi um homem de Deus que conheceu a Jesus, né? E quando ele passou a conhecer a Jesus, ele passou a fazer a vontade de Jesus. Antes de Saulo conhecer Jesus, ele fazia o desejo e a vontade do mundo, que era perseguir os cristãos, né? Perseguir o povo de Deus, aqueles que anunciavam a Jesus Cristo. Mas quando Saulo teve um encontro com Jesus, que ele conheceu Jesus de verdade, que ele se entregou de corpo, alma e espírito a Jesus, ele passa agora a fazer a vontade de Deus. Ele passa agora a fazer a vontade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Paulo, meus irmãos, aprendeu de Jesus o verdadeiro evangelho da cruz, a verdadeira palavra de Deus. Apóstolo Paulo, meus irmãos, ele se entregou ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus teve um encontro com Jesus ali, Paulo, e Jesus o libertou.
Porque Jesus liberta o homem e a mulher. Aquele homem, aquela mulher que dá lugar para Jesus, Jesus faz uma grande obra, Jesus faz um grande milagre. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem senão, meus irmãos, para convencer o homem do erro, do pecado e da justiça. Mas muitos homens e mulheres que diz que tem o Espírito Santo de Deus, vive errado, vive praticando as obras erradas, vive caluniando, vive mentindo, vive enganando, vive no adultério, vive na prostituição, e estão dizendo que tem o Espírito de Deus. Mas como esses homens têm o Espírito Santo de Deus? Eles não têm o Espírito Santo de Deus, porque se eles tivessem o Espírito Santo de Deus, eles seriam transformados de corpo, alma e espírito. Mas eles não têm, porque se eles tivessem, eles não andariam como eles estão andando, nos seus adultérios, nas suas prostituições, nas suas mentiras, nas suas bebedices, envolvidos nos futebols, envolvidos nas políticas, nas coisas profanas dessa terra. O Espírito Santo de Deus é santo, e Deus manda que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Aí o povo agora enganado começa a olhar para esses homens e começa a receber até mesmo a oração deles. Deixa eles pôr até as mãos sobre as cabeças deles lá e dizer: não, mas ele está falando do amor de Deus, ele está pregando a palavra de Deus. Ele prega, mas não vive. Ele prega, mas não anda como convém andar na presença de Deus. E o Espírito de Deus não está na vida deles, porque Deus, meus irmãos, Ele é santo. Ele habita onde tem santidade. É a santidade do corpo, alma e espírito. Aí o Espírito Santo de Deus habita sim no homem. Mas Deus, e quando o homem não anda com Deus, não faz a vontade de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus. Quem está operando na vida dele é o espírito do engano, é o espírito do anticristo que está operando na vida desses homens. E o apóstolo Paulo aqui aos Gálatas está ensinando para nós. Ele está dizendo bem claro: maravilhei-me de que tão depressa passastes daquele que vos anunciou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Deus. Então, meus irmãos, eles estão distorcendo a palavra de Deus, tentando pregar outro evangelho, não esse evangelho verdadeiro qual nós pregamos aqui. Porque nós pregamos a verdadeira doutrina de Deus, a verdadeira palavra de Cristo. E muitos homens estão aí distorcendo a palavra de Deus. Aprenderam, conheceram a verdade, mas hoje eles começaram agora a sair fora da verdade, não pregar mais a verdade, distorcendo a palavra de Deus, para cativar o povo a seguir a eles. Porque o povo seguindo a eles vão ter dinheiro, porque eles estão interessados no dinheiro. Eles não estão interessados na salvação das almas. Eles estão interessados em encher os seus bolsos de dinheiros, né? Isso eles estão interessados, mas de pregar a verdadeira doutrina não. Eles não pregam, meus irmãos, a verdadeira doutrina, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Eles não têm Deus em vossas vidas, então eles não pregam ela, né? Aí ficam pregando heresia, ficam distorcendo o evangelho de Cristo. Esses falsos pastores, esses falsos profetas, esses lobos devoradores, obreiros da iniquidade, presos nas suas luxúrias, presos nos seus adultérios, presos nas suas prostituições, presos nas suas bebedices, presos até mesmo nas idolatrias, idolatrando homens e mulheres, e rejeitando a Jesus, o qual morreu na cruz do Calvário, por mim, por você e por nós. Aí deram a costa para Jesus e começam a distorcer a palavra verdadeira de Deus. Mas Paulo aqui, instruído pelo Espírito Santo de Deus, pelo nosso Jesus Cristo, ele está dizendo bem claro: ainda eu, um anjo de Deus, desça do céu e pregue outro evangelho, além desse que nós anunciamos a vós, seja anátema, seja maldito. E outra vez ele diz: eu já tenho vos anunciado, e outra vez vos vou dizer,
ainda nós mesmos, ou um anjo de Deus, pregue um evangelho, ensine vós outro evangelho, além deste evangelho aqui, que nós pregamos, a santificação do corpo, alma e espírito, ele é maldito. Quantos homens aí, que diz ser servo de Deus, conheceu a palavra de Deus, hoje estão distorcendo a palavra de Deus, estão pregando o evangelho, meus irmãos, moderno, estão distorcendo a palavra de Deus, estão pregando heresia, próprios homens e mulheres se fazendo maldito, pregando o evangelho maldito, não estão pregando o evangelho de Cristo, eles próprios estão se fazendo maldito, porque eles aprenderam como convém andar na presença de Deus, e hoje distorceram o evangelho de Cristo. E Deus está dizendo aqui bem claro, que pode ser quem for, se distorceu a palavra de Deus, é um evangelho maldito, é maldito, o homem é maldito, é um evangelho maldito. E essas igrejas mundanas estão aí pregando esse evangelho maldito, distorcendo a palavra de Deus. Começaram no espírito e agora estão terminando na carne. São obreiros de iniquidades, pastores mundanos, crentes mundanos, que precisa se arrepender, que precisa se converter de corpo, alma e espírito para poder herdar o céu. Mas eles não querem, estão aí distorcendo a palavra de Deus, dizendo que a doutrina não precisa de tudo isso. Mas todo momento Deus está dizendo: seguir a paz e a santificação, a qual ninguém terás a Deus. Então nós, meus irmãos, para se chegar à face de Deus, para herdar o novo céu, uma nova terra, nova Jerusalém, tem que santificar de corpo, alma e espírito. Agora nessas igrejas mundanas, distorcendo o evangelho de Deus, eles estão aí vivendo as suas heresias, praticando o pecado, e a multidão seguindo a eles, se fazendo malditos. Por quê? Porque não estão recebendo as bênçãos de Deus, estão recebendo lá, meus irmãos, as obras malignas, né? Então ali sendo enganados por aquele povo. Mas a Bíblia é bem clara: esses homens que são enganosos, enganando o povo, vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Hoje o que estão fazendo com as casas de Deus? Profanações na casa de Deus, enfeites, né? Enfeitando tudo para chamar a atenção do povo. E o povo que não lê a Bíblia, que não medita na palavra de Deus, estão lá cegos, estão vendados, estão participando dos cálices dos demônios e não das bênçãos de Deus. Porque, meus irmãos, a casa de Deus é casa de oração, né? É casa de oração e não casa, meus irmãos, de profanação, não. É casa para nós orar, para nós buscar a presença de Deus, para nós buscar o Espírito Santo de Deus. A Bíblia não está dizendo para nós: quem lê entende e quem vê fuja. E Deus tem levantado na terra homens e mulheres corajosos, capacitados para pregar o verdadeiro evangelho de Deus. Mas o povo, por estar cego espiritualmente, estão seguindo esses falsos pastores, que estão pregando heresias, que estão pregando apostasias, que estão pregando falsas doutrinas. Mas os tais estão reservados, a ira de Deus vai descer sobre a terra. E esses homens, meus irmãos, já estão preparados, né, para esse grande dia, né? Mas agora nós, que quer morar no céu, fugimos da aparência do mal, fugimos do pecado, fugimos do adultério, fugimos da prostituição, fugimos da bebedice, para nós poder contemplar a glória de Deus. E Paulo ainda está dizendo aqui mais ainda: porque persuadindo eu agora a Deus, os homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria o quê? Servo de Deus. Então, meus irmãos, aquele homem, aquela mulher que está aí pregando esses falsos evangelhos, eles estão pregando para quê? Para agradar o homem, para agradar a carne, porque eles só pregam bênção, bênção, revelam tudo, profetizam tudo e nada acontece. Então eles estão fazendo o quê? Agradando os homens. Então eles não são o quê? Servo de Deus. Mas o povo está vendo aí esses homens aí enganando e sendo enganados, pregando a palavra de Deus distorcida, distorcendo o evangelho de Cristo para agradar o homem, para agradar a irmã, para agradar o irmão, para agradar a carne. Ah, se eu pregar duro, ele não vai vir mais na igreja. Se eu não pregar doutrina, eles não vão vir na igreja. Irmão, vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então nós temos que pregar
a verdadeira doutrina de Cristo, de corpo, alma e espírito, para que as almas sejam libertas das garras de Satanás. Conhecereis a verdade vos libertarás. E por que esse povo não está sendo liberto? Porque não estão, meus irmãos, ouvindo a verdade, essas igrejas mundanas, porque não pregam, porque nem eles próprios que estão pregando não são libertos. Porque se eles fossem libertos, eles não distorciam a palavra de Deus. Eles estão distorcendo, eles estão pregando agora para agradar o homem, para agradar a mulher. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, que pregamos, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho, nós pregamos, meus irmãos, para a salvação das almas, para que as almas se chegam a Deus e as vidas sejam libertas pelo poder de Jesus Cristo. Temos que fazer, meus irmãos, como o apóstolo Paulo aqui fez. Quando ele conheceu Jesus, ele alcançou a libertação de corpo, alma e espírito e começou a fazer a obra de Deus, pregando, ensinando, exortando o caminho da verdade, a santidade do corpo, alma e espírito. Agora, meus irmãos, nós vemos agora essas igrejas que começaram no espírito aí, que ali muitas vezes pregou tanto a doutrina de Deus, e hoje estão se fazendo o quê? Maldito, porque distorceu o evangelho de Cristo, estão pregando outro evangelho. Cortar o cabelo, as irmãs, antigamente era pecado, hoje não é mais, né? Para eles lá não é mais, mas aqui nós pregamos é pecado, né? Então, meus irmãos, outra hora lá, se as irmãs pintassem o cabelo, né? Era disciplinada. Hoje tem que se sentir bem. Evangelho maldito, doutrinas de demônios. Estão, meus irmãos, enganando o povo, e o povo não estão nem aí. O povo está tão cego espiritualmente, que Deus tem levantado homens e mulheres para pregar a doutrina, e eles estão fingindo que estão nem ouvindo. Mas o que é de Deus virás, porque Deus diz: ouvirão a voz do Senhor e virão para Ele, né? Então, meus irmãos, por isso nós temos que pregar a verdadeira doutrina de Deus, para que as almas sejam libertas das garras desses falsos pastores. É aceitando o segundo casamento, né? Qual Deus abole aqui na palavra dele. Mas não tem problema não. Essa esposa não quer mais ser, pode arrumar outra. Doutrina de demônios, falsos pastores, pastores demoniados, né? Não são servos de Deus, nunca conheceram a Deus, porque se conhecesse a Deus, eles andavam como Jesus andou, e como Jesus ensina, para nós andar em seus caminhos, santificando as nossas vestes. O que Deus une aqui na terra, irmãos, quem tem o poder para separar? Somente Deus, né? E esses homens aí, divorciados, né, com até mesmo o terceiro casamento, atrás dos púlpitos, pregando a palavra de Deus, né? Mas os tais estão reservados, né? Porque Jesus vai cobrar dele. E é o que vai dar para ele? O lago de fogo está lá preparado, né? Então, meus irmãos, nós estamos aqui para quê? Para agradar a carne? Nós estamos aqui para agradar o Espírito Santo de Deus, fazer a vontade de Deus. Quer ir para o céu? Então ande na santidade, corpo, alma e espírito. Somos falhos sim, somos pecadores sim, mas todo dia que se torna hoje, dá o melhor de nós para agradar a Deus. Examineis as escrituras, para que não caia em tentação. A palavra de Deus diz: goteja a minha doutrina, prega os meus mandamentos, tempo e fora de tempo. E o povo não está nem aí. O povo quer ver só bênção, o povo quer ver prosperidade. Deus diz: busquei o reino do céu, e a demais coisas eu vos acrescentarei. Mas o povo está mais preso nas coisas do mundo do que na obra de Deus. Então despertem enquanto é tempo, porque Jesus vem buscar um povo zeloso de boas obras. Então tome grande cuidado, irmãos. Tome cuidado com esses falsos pastores, com esses falsos profetas, com esses homens que dizem servir a Deus, mas estão vivendo uma vida errada, enganando o povo, interessado no dinheiro, interessado na luxúria, interessado na vaidade, com as doutrinas de Jezabel, com as doutrinas de Acabe. Eles estão com os mesmos espíritos que ali cegou Acabe e Jezabel. Eles estão a mesma coisa, estão vivendo da mesma maneira. Conheceram a verdade de Deus e abandonou Deus por doutrinas de demônios. A mesma coisa hoje. Eles conheceram, meus irmãos, os sinais, prodígios, maravilha de Deus que Deus tem operado, mas hoje ali eles deixaram, abandonaram a doutrina de Deus para servir deuses estranhos. Enfeites nos altares, enfeites nas igrejas. Vamos enfeitar para nós cativar o povo, que o povo chega na casa de Deus. Se nós enfeitar a casa de Deus, o povo vai vir. Doutrinas de demônios. Não precisamos nós enfeitar a casa de Deus,
Para nós enfeitar a casa de Deus é no Espírito Santo de Deus, buscando a presença de Deus em jejum e oração. Comes e bebes na casa de Deus, tudo doutrina de demônios, tudo doutrina de demônio. A casa do meu Pai é casa de oração. É para nós orar, irmãos, buscar a presença de Deus, se revestir do Espírito Santo de Deus. Mas hoje eles estão deixando se levar da mesma maneira quando Jesus veio aqui nessa terra, que quando Jesus se chegou no templo, o povo estava lá vendendo e negociando, né? Jesus se irou, está escrito: a casa de meu Pai é casa de oração, não convide ladrões. E hoje, meus irmãos, as igrejas aí mundanas estão da mesma maneira. Conheceu os sinais, prodígio e maravilha, mas hoje abandonou tudo. Hoje estão fazendo a vontade das suas carnes. É festa para o dia de criança, é festa para o dia dos pais, é festa para o dia das mães, para cativar o povo, para encher a igreja, né? Mas não, meus irmãos, a doutrina tem que ser pregada. A doutrina verdadeira tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Deus chamou nós, meus irmãos, foi para salvação. Deus chamou nós para pregar o verdadeiro evangelho. Pregue a palavra de Deus, né? Tanto salvará a ti e como aquele que te ouve. Aí esses homens distorcem a palavra de Deus. E aqueles que estão ouvindo esses homens, se não se arrependeres, se não, meus irmãos, colocar sua vida diante da presença de Deus, seguirão a eles para o mesmo caminho que eles irão, o lago de fogo, aonde, meus irmãos, o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Mas hoje eles estão vivendo essas doutrinas falsas aí, porque estão aí, deu lugar, o mesmo espírito que operou em Acabe e Jezabel, estão operando na vida desses pastores mundanos. E quando agora eles ouvem uma pregação de doutrina, começa a murmurar dizendo que não tem nada, tudo isso, não precisa tudo isso, não precisa o quê? Ele tem que se arrepender, esses pastores mundanos, tem que abandonar suas vidas alheias aí e seguir a Jesus Cristo de verdade, né? Porque eles estão aí distorcendo a palavra de Deus para ver as igrejas cheias, para encher os seus bolsos de dinheiro, né? Mas, meus irmãos, nós pregamos a palavra de Deus por amor às almas, qual Deus deu o seu Filho amado, deixou Jesus morrer na cruz do Calvário, para muitos, né, que querem seguir as suas pisaduras. Mas o povo prefere mais as portas largas do que o caminho apertado, a porta estreita. Mas, meus irmãos, temos que ser que nem João Batista, né, pregar a doutrina de Deus, para que se arrependa. João Batista foi bem claro e disse, né: raça de víboras, quem vos tem ensinado a fugir da ira futura que está por vir? Da mesma maneira estão hoje, o povo está fugindo da ira futura de Deus, que breve descerá sobre essa terra e castigará aqueles que não quis andar na doutrina de Deus, aqueles que não quis observar os mandamentos de Deus, os estatutos do Senhor Jesus Cristo. Então sofrerão as consequências, sofrerão. Então abandona os pecados, abandona a vaidade, abandona a luxúria, a prostituição, abandona as bebedices, abandona o que não presta e sirva a Jesus Cristo de corpo, alma e espírito. Mas o povo, né, estão entregando a Jesus, estão abandonando Jesus por qualquer coisa, né? Se entrega à prostituição, o adultério, e rejeita Jesus, que morreu na cruz por nós, não dando ouvido à voz de Deus, não dando ouvido à doutrina verdadeira, estão se corrompendo a cada dia mais e mais. Ainda está dizendo aqui: mas faço vós saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele está aqui anunciando, irmãos, um verdadeiro evangelho que ele aprendeu de Jesus. E o homem só vai conhecer essa verdadeira doutrina quando ele abandonar o pecado. Então ele tem que abandonar o pecado para ter o Espírito Santo de Deus, para poder, meus irmãos, suportar a doutrina de Cristo. Sabe por que eles não suportam a doutrina de Deus? Porque já não tem mais o Espírito Santo de Deus. Porque se eles tivessem o Espírito Santo de Deus, eles suportariam as doutrinas de Jesus. Mas por não ter o Espírito de Deus mais nas nossas vidas, não suportam mais a doutrina de Cristo, tendo comichões nos ouvidos, né? E aí seus ouvidos tampados, não querem dar ouvido. O Espírito Santo de Deus
qual prega na boca dos teus servos, na boca das tuas servas, anunciando o evangelho verdadeiro, o evangelho de corpo, alma e espírito. Aí agora esses homens dizem ainda que estão salvos. Nós clamando a Deus, nós estamos salvos. Mentira do diabo, doutrina de demônio. Moisés falava com Deus cara a cara. Moisés, meus irmãos, sentiu a mão de Deus sobre a sua cabeça, viu o nosso Deus pelas costas, e Deus falou para Moisés: Moisés, aquele que profanar contra mim, que se rebelar contra mim, não herdará a terra que mana leite e mel. E Moisés, meus irmãos, por ter ali acendido a ira e batido o cajado na pedra, que era o anjo de Deus, com a grande ira ali por causa do povo, Moisés viu a terra prometida e não entrou nela. Não é que Moisés não foi salvo, Moisés foi salvo, mas ele não pôde pisar os seus pés na terra prometida que Deus prometeu. E agora você imagina para entrar no céu, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém que está preparada para um povo, mas é um povo zeloso de boas obras. Agora esses homens estão aí se rebelando contra Deus, fazendo tudo que não presta e diz que vai para o céu. Eles vão para o céu, né? Deixa eles que eles vão para o céu. O lago de fogo estão reservado para os tais. Então, meus irmãos, não acendeis a ira do vosso Deus. Servi a Deus de sinceridade, rejeitando, meus irmãos, crucificando a carne, para agradar, meus irmãos, o Espírito, para agradar a presença de Deus. Tem que se santificar de corpo, alma e espírito. Quem é sujo, que se suje mais ainda. Mas quem é puro, que se purifica mais ainda. Quem é limpo, se limpe mais ainda. Agora quem está sujo, quer se sujar, que se suje mais ainda. Mas não se esqueça que a ira de Deus descerá sobre essa terra e julgará os bons e os maus. E Deus, meus irmãos, dará recompensa a cada um. Se fez por merecer, se guardou a doutrina de Deus, se andou na presença de Deus, servindo a Jesus de verdade. Vindes, bendito meu Pai, possui por herança a terra que está prometida, Deus da fundação do céu e do mundo, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Mas aqueles que não andam na doutrina de Deus, que não querem a doutrina, que não querem largar a prostituição, adultério, os futebols, a política, as televisões, não querem abandonar o desejo da carne, apartei-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, porque eu nunca vos conheci. Então, meus irmãos, tomem um grande cuidado com a vossa salvação. Fuja dessas igrejas mundanas, fuja desses templos mundanos que não pregam mais a verdade de Deus. Não se faça maldito. Fuja, corra para os pés de Jesus. Não ficam presos na placolatria, idolatrando o homem. Estão muitos presos idolatrando os homens, idolatrando mulher. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Não foi o homem que morreu na cruz por você, não. Quem morreu foi Jesus de Nazaré, o Filho de Deus Altíssimo. É quem morreu na cruz do Calvário por amor de nós. Então fuja da idolatria, fuja da placolatria, abandona essas imundícias aí e siga os caminhos de Jesus, de corpo, alma e espírito, e Deus será contigo, e Deus te abençoará, Deus prosperará na sua vida, porque Jesus é fiel, Jesus é verdadeiro. Mas o povo estão aí, todos enganados. Então abre os teus olhos enquanto é tempo, e fuja. Quem lê entenda e quem vê fuja. Jesus não disse, quando nós vemos profanação na casa dele, não é para nós fugir? Então, meus irmãos, vocês estão vendo aí com seus próprios olhos as profanações dentro das casas de Deus, que ao começar no Espírito e agora estão na carne. Então você fuja, porque Jesus não está nessas igrejas mundanas que não pregam o verdadeiro evangelho. Jesus está naquele lugar que prega a santidade de corpo, alma e espírito. Aí Jesus vem e faz morada e habita no meio de nós. Mas ao contrário, se não tem a doutrina do corpo, da alma e do espírito, Jesus não está. Jesus não coloca, meus irmãos, o seu Espírito Santo em templo sujo. Então procure a santidade de corpo, alma e espírito, e Deus te abençoará. Ainda diz mais, porque já ouviste, quando foi antigamente, a minha conduta no judaísmo, qual sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava.
Então Paulo foi bem claro aqui. Ele perseguia, meus irmãos, o povo de Deus. Ele perseguia a igreja de Cristo. Mas quando ele conheceu a Jesus, teve um encontro com Jesus, ele se converteu. Ele abandonou o pecado, ele abandonou o mundo, entregou sua vida a Jesus para fazer a vontade de Cristo. E como esses homens dizem que conhecem a Jesus, que teve um encontro com Jesus, e estão nos seus pecados, estão nas suas prostituições, usando seus bermudões, né, os irmãos? Tá calor hoje, estou sozinho em casa, vou pôr um bermudão. Põe, está pensando que Jesus não está vendo? Seu crente rebelde, né? Mesma maneira as irmãs, está muito calor, eu não vou pôr uma combinação, está muito quente. Se arrependa, enquanto é tempo, porque Jesus virá, né? Há homens que dizem ser servos de Deus, em cima dos púlpitos, pregando a palavra de Deus. Aí quando é de manhã, à tardezinha, está lá nos campos de futebol, correndo atrás das bolas lá, né? Jogando bola. E diz que serve a Deus. Se ele servisse a Deus, ele não praticava essas obras. Se ele conhecesse a Jesus, ele era liberto, né? Mulheres maquiadas, pintadas, mini saias, roupas transparentes, pregando a palavra de Deus. Será que Deus está na vida delas, na vida deles? Deus diz que não habita no templo sujo. Tem que ter santidade, tem que abandonar o pecado, tem que abandonar o erro, para poder conhecer a Jesus Nazareno. Ao contrário, meus irmãos, não herdará o céu, não entrarão para o gozo do Senhor. Então tem que se arrepender, tem que se arrepender de corpo, alma e espírito, para alcançar a salvação. Mas o povo está tão preso nas revelações desses falsos profetas, eles estão tão presos nas profecias desses falsos profetas, que eles estão que nem Acabe, mesma maneira, mesmo jeito, tem diferença nenhuma, né? 4.000 homens veio lá profetizar, Acabe todo cheio naquelas profecias mentirosas do diabo. Mas quando veio um homem de Deus, sincero a Deus, que pregava, que profetizava o que Deus mandava, que passava a revelação verdadeira que Deus passava ali, ele falou que ele fazia o quê? Profetizava e falava contra ele, né? Mas o povo está da mesma maneira hoje, presos nessas revelações enganosas, essas profecias do diabo, que não provém de Deus. Mas quando é os homens de Deus, que passam a palavra de Deus, uma repreensão, eles rejeitam, né? Então, meus irmãos, tome cuidado, tome grande cuidado com a sua salvação. Está vendo as profanações aí? Fuja aonde Jesus está. Amém, irmãos? Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. São essas palavras, qual Deus ordena, até aqui Deus conduz, e esta palavra do coração de Deus ao nosso coração. Deus abençoe, fiquem todos na paz, Senhor Jesus.